O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele, não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram: Como é que tinha recuperado a vista? Ele disse: Alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros diziam: Mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: O que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntam a ele: é maior de idade e pode dar explicações. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, perguntem a ele. Então, as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: Que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me escutam, porque vocês querem ouvir de novo. Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego, curado, e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés,
Mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aqueles que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: Você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinha expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: Você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: Você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: Eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: Será que também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado, mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós somos os filhos de Deus prediletos, que nós somos aqueles a quem Jesus todos os dias quer abrir os nossos olhos, quer nos curar das nossas cegueiras do dia a dia. Nesse quarto domingo da Quaresma, meu querido irmão e irmã, nesse quarto domingo da Quaresma, domingo da luz, domingo da alegria, domingo em que os paramentos, ou que a roupa do padre é mais rosa, mais rosácea. Olha, nós estamos aí, já no último domingo, na última semana da Quaresma. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus tentado no deserto, nos convidando a resistir às tentações do dia a dia. No segundo domingo, nós revivemos a transfiguração de Jesus, ele mostrando para nós que quem permanecer, firmes, não deixar se envolver pelas tentações, irá participar também da sua transfiguração, irá se transfigurar para a eternidade. E depois lá no terceiro domingo, Jesus, água viva, oferece lá para aquela mulher no poço de Jacó, aquela água em que quando nós bebemos dela, nós nunca mais teremos sede, porque Jesus é essa água viva de que nós então precisamos. E aqui já nesse quarto domingo, Jesus então vem curar esse cego de nascença, para dizer para mim, para dizer para você, que ele veio para nos libertar, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar, o sentido pleno da vida. Nós vamos ver lá na primeira leitura que Samuel é enviado para ungir Davi, mas quando ele chega para ungir Davi, o Jessé, o pai dos 8 filhos, vão apresentando os filhos, cada um mais bonito do que o outro, e Samuel julga pela aparência. Assim que ele vê o primeiro, ele vai dizer: é esse, mas não era aquele. Chega outro mais bonitão, é esse, mas não é aquele também. Olha, meus queridos, essa primeira leitura nos chama a uma reflexão profunda, não julgar pelas aparências. Quantas vezes a gente faz fofoca porque ouviu dizer? Não, a gente tem que ter consciência
de que nós não podemos julgar. Primeiro, o julgamento pertence a Deus, não é? E quando Deus nos convida a uma missão, como convidou aqui a Samuel, que nós tenhamos a luz de Cristo, a clareza de Deus, para então fazer, não é, a indicação certa. O coitadinho do último lá, não é? Davi estava lá cuidando das ovelhas, cuidando da terra, e então Samuel vai dizer, ó, enquanto esse não chegar, não tem como eu escolher. Aí chega, não é tão feio nada, era um bonitão também, mas mais simples, mais humilde, e Samuel vai dizer, é esse, meu irmão, minha irmã. Você muitas vezes fica elogiando a pessoa pelo que você viu dela, pela importância dela, está na mídia, está na televisão, está na igreja, não sei o quê. Não, não vamos julgar pela aparência, não vamos julgar, deixe isso para Deus, não é verdade? Já aí na segunda leitura, Efésios, né? É exatamente São Paulo dizendo, né, que nós somos filhos da luz, que nós devemos agir com bondade, com justiça, com a verdade. Meus queridos, nós, cheios da luz, temos que ser justos, viver na verdade e viver na justiça. O Evangelho, então, esse Evangelho longo, mas que vem exatamente, né, nos refletir sobre as nossas cegueiras, não só a cegueira física, mas a cegueira do cotidiano. Assim como Jesus curou este cego de nascença, ele quer curar as minhas cegueiras, ele quer curar as suas cegueiras, ele quer ainda que neste finalzinho de quaresma nós voltemos para ele de coração sincero, que nós olhemos para dentro de nós mesmos e nos libertemos dessas escuridão que é o pecado, que é a hipocrisia, esses que nos tira a visão, meus queridos. O pecado, a hipocrisia, o julgamento, nada disso agrada a Deus, e Deus vem nos curar, nos libertar. Jesus vai dizer bem claro, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que vem para libertar a você, a mim, a cada um de nós, a humanidade, da cegueira em que vive. Meu irmão e minha irmã, nesse quarto domingo da quaresma, já próximo da Semana Santa, vamos olhar para dentro de nós mesmos, ver as nossas cegueiras. Ainda é tempo de procurar o sacerdote, fazer uma boa confissão e aí então enxergar com os olhos de Deus, que é caminho, verdade e vida. Amém? Que assim seja. Amém.